Zilo. Que poderei fazer para vós? Qual o trabalho espiritual que me pode ser determinado na seara bendita do Senhor? Ele o sabe. E terei imensa vontade no realizar aquilo que me for determinado. Para vós, pois, represento mais um companheiro a esforçar-se pelo vosso progresso e adiantamento espiritual. Rogo que, nas preces, não vos esqueçais de mim. Deixarei meu nome, para que vos lembreis dele e o tenhais em mente na ocasião em que vossa prece subirem ao trono do Altíssimo. Deus vos guarde. Henrique Guedes de Melo. Em 6 de abril de 1937. A verdade do interior. Meus amigos, meus irmãos, seja-vos concedida a luz e a paz de Deus. São belos os assuntos com que se ocupa o Espiritismo para esclarecer a mentalidade dos homens. Temas belíssimos, que, para serem desenvolvidos convenientemente, necessitariam da assistência de um espírito superior. Nós, porém, na medida de nossas possibilidades, vimos falando convosco sobre esses assuntos, para que nossos próprios espíritos aproveitem, recordando as coisas que têm aprendido, e para edificação daqueles que porventura não tenham tido oportunidade de estudar tais coisas. Meus amigos, há, nas Escrituras, uma passagem em que se conta que Jesus assim falou: Hipócritas, vós sois como os túmulos, brancos por fora e cheios de podridão por dentro. Vós bem sabeis, meus amigos, que essa comparação, feita pelo Divino Mestre, tem um alcance profundo, vem ferir o homem exatamente no ponto em que ele mais aprecia e é que dá mais valor, o seu exterior. Os túmulos, efetivamente são majestosos, imponentes. Há sepulturas ricas, mausoléus belíssimos. E a criatura que não aprofunda estas coisas muitas vezes lá encontra verdadeiros monumentos de arte. Isso não se verifica somente aqui nesta terra, mas em outros países. Estatuetas de mármore, o que há de mais fino, mármores de diferentes cores, obras de arte riquíssimas, preciosas, lâmpadas que não se apagam e perduram acesas noite e dia, retratos para avivarem a memória dos que por ali passarem a respeito daquele que foi sepultado, há verdadeiros templos nos cemitérios. Vistos assim por este prisma, os cemitérios têm muito que mostrar. Não demoreis a olhar para dentro dessas paredes, não aprofundeis, não busqueis, no fundo da terra, o que lá se encontra. Sereis muito felizes, se encontrardes feixes de ossos, a visão não será tão aterradora. Mas, se o falecimento for recente, ficareis horrorizados, se vosso olhar puder penetrar lá dentro, por fora, tudo riqueza, dentro, a miséria humana. Mas o homem dá apreço a estas coisas. Não busca compreender o interior da criatura, é apenas a plástica, a parte exterior, a sua figura elegante, a maneira de vestir, com a alma não se preocupa, deixa-a ficar como está, porque, ao menos, os defeitos são encobertos. Encobertos aos vossos olhos, mas não aos olhos de Deus. O que embeleza a criatura humana é a sua maneira de ser interior, a verdade do seu sentimento, a lealdade do seu caráter, o motivo da sua vida, o seu ideal. Há homens que passam pela terra sem deixar um rastro de utilidade, pelo contrário, todo lugar que seus pés pisaram ficou ensopado por lágrimas, e há homens verdadeiros furacões, vendavais devastadores. Assim não deve ser. O espírito do homem vem à terra, ocupa um corpo para edificar-se e polir as arestas do seu caráter, para tornar-se limpo de coração. E cada ser humano deve cuidar de sua alma, purificando-a, dando-lhe o alimento de que precisa para sustentar-se nos embates contra a vida. Sim, contra a vida, porque a vida é a luta. Assim, meus amigos, pureza de coração. Não cuides apenas da parte exterior do vosso ser, cuidai da vossa alma. E ficar sabendo que, muitas vezes, onde não imaginais que exista pureza de sentimentos, ela mora, vive e palpita, ao passo que em outros lugares, onde é lícito esperar nobreza de sentimentos,
A máscara da hipocrisia, afivelada ao rosto, apresenta a falsidade do ser. Vivei, pois, dentro das normas de uma vida cristã, procurando ser agradáveis a Jesus pelo seu amor, pela sua graça e para benefício vosso. Deus vos ampare nesse fim e permita que todo vosso pensamento seja bom, benefício, virtude, trabalho, dedicação, renúncia. Deus vos guarde, ampare e proteja. Anália Franco. Em 6 de abril de 1937. A lei de Deus é inflexível. Meus irmãos muito amados, Deus vos conceda sua paz. Um esclarecimento para os vossos espíritos eu suplico a Deus, neste instante em que me é dado abrir esta sessão. Sinceramente desejoso de beneficiar-vos, aceitei a incumbência de proferir algumas palavras, que, embora imperfeitas, são portadoras do sincero desejo que nutro a favor do vosso progresso, e adiantamento dos vossos espíritos, o que muito depende do vosso próprio esforço e boa vontade. A vontade é uma potência. O querer, disse alguém, é poder, querendo significar que energia forte, bem orientada pode realizar obras verdadeiramente maravilhosas. Assim foi nos primeiros tempos do cristianismo. Não existiam homens doutos como atualmente, a ciência não havia dado a última palavra, como ainda hoje não deu, em assuntos bastante ventilados no presente. Por sua vez, as artes, em estado latente, o progresso individual acanhado, a inteligência mal cultivada. Mas a fé, em alguns varões do cristianismo, era realmente admirável, majestosa, imponente. A fé não admitia réplicas, representava segurança na palavra de Deus, sem discussão, sem comentários, inabalável. Hoje, o homem, adiantado pelo progresso que os ensinamentos concedem ao seu espírito, à sua alma e, quiçá, ao próprio corpo, já dispõe de recursos outros para o seu desenvolvimento, lança mão de verdadeiros artifícios para torcer, amoldar a seu gosto a lei do seu Deus. O homem é ousado, é afoito, quando analisa a lei do seu Deus, fazendo comentários impróprios, apreciações injustas, tão somente por querer torcê-la a seu bel prazer. E assim, de conformidade com os ímpetos de sua natureza maldosa, e com a inclinação do seu caráter dúbio, procura moldar a lei do seu Deus aos seus pendores ignorantes. Meus amigos, a majestade da lei está em ser inflexível e imparcial. Se a lei humana assim fosse, se encontrasse sempre criaturas capazes de interpretá-la e exercê-la em sua magnitude, grandeza e na verdade do seu sentir, outro seria o modo de viver dos homens, outros seriam os resultados de tanto trabalho espiritual, semeado em vosso meio. Mas, querer fazer com a lei divina aquilo que se faz, embora mal feito, com a lei humana, é estultice, revela criaturas, cujos pendores, longe de se modificarem pela ação constante, direta, dos bons espíritos, antes reagem a todo momento, para deixar que seu eu subalterno domine o ego superior que é a alma. Meus amigos, aprendem nesta pequena palestra a grande verdade. Se sois crentes, se achais que em Espiritismo está a verdade, sede sinceros, sede verdadeiros, não somente para com os que vos escutam, mas, particular e especialmente, para vós mesmos. Pensais que não existem criaturas humanas que mentem a si próprias? Eu vou-lhe digo, existem. Há criaturas que se sugestionam de tal forma com esta ou aquela maneira de proceder, que acabam por concordar com sua própria violência, por elas qualificadas de pudor, de reação justa do caráter brioso, quando ela não passa senão do exercício desproveitoso e maléfico da sua natureza indomável, sempre predisposta para o mal. É preciso que se abra aos olhos dos homens espíritas, procurando escrever em suas mentes, em letras garrafais, se possível, a verdade de que o Espiritismo veio para corrigi-los, moderar-lhes os caracteres, encaminhar-lhes as naturezas selvagens e enternecer-lhes os corações que não vibram. Aprendei, é uma lição proveitosa que, espero em Deus,
guardareis de hoje em diante. Tudo quanto se fala, pratica e pensa, está claro como a luz do dia, ao olhar perscrutador da providência. Não somente o criminoso, o assassino tem o seu pecado para dar contas a Deus, os que são limpos de mãos, têm também pecados ocultos que não revelam, e Deus os vê no íntimo da alma. Corrigi-vos, emendai-vos, e encontrareis no Espiritismo não somente o bálsamo para as dores físicas, como o consolo para as mágoas espirituais. Em Espiritismo encontrareis um manancial farto de alegrias, compreensão e suavidade, tudo lhe vos dará. Mas vós, coisa alguma lhe quereis dar. A vez de ser sempre criaturas prepotentes, dominadoras, porque, quando dobrais a cerviz, entendeis que é humilhação, vergonha. No entanto, vosso mestre baixou-se para lavar os pés dos seus discípulos, não se julgando deprimido nesse instante, porque ele era de fato aquilo que mostrava ser. Amai-vos, meus amigos, e amai também vosso pobre espírito, sofredor, indomável, que tanto necessita de carinho do alto, para progredir. Fazei para os outros o que quereis que se vos faça. Deus vos guarde. Tiago. Em 9 de abril de 1937. Mostrai os vossos frutos. Meus irmãos, meus amigos, longe está do vosso pensamento, neste instante, a ideia de quem vos dirige a palavra. Não costumo fazê-lo neste centro, bem raras vezes aqui tenho vindo, Senhor, que sou de minha insuficiência. Há, porém, necessidade de também falar convosco, para meu próprio desenvolvimento. Estar entre irmãos é um conforto, uma consolo, trocar ideias com eles anima a alma desejosa de evolução, que teve pecados profundos, mas encheu-se de arrependimento sincero, desejando voltar atrás, se possível fosse para emendar erros, que jamais deveriam ter sido praticados. Para frente, porém, é que se caminha, não é possível retroceder. Reconheci que o perdão de Deus caiu sobre mim e sua clemência e misericórdia me tocaram em cheio. Desde este momento, enchi-me de coragem para o trabalho espiritual, certo de que um dia, conforme a doutrina me ensinou quando aqui estive, voltarei ao planeta de dores e provações, para sorver até a última gota de amargura. Tomei interesse particular pela vossa sessão de hoje, considerai-a proveitosíssima. Diversos espíritos, aqui manifestados, receberam a doutrinação necessária, e voltaram ao mundo espiritual conscientes da vida além túmulo. Eu não tive necessidade de uma doutrinação nessas condições, quando da terra parti, porque havia bebido a luz espírita em diferentes centros desta capital, e, muito particularmente, na sede da Federação Espírita Brasileira, onde assisti diversas vezes, e aprendi um pouco mais do Evangelho bendito do Senhor, pelas comunicações baixadas do além. Recordo-me, ainda, que uma dessas comunicações foi tão vibrante, tão direta, que eu, homem naquela época, senti-me profundamente abalado no meu ser, reconhecendo que a força sobrenatural dirigia-se diretamente a mim, atirando-me um jorro de luz, que veio tocar-me o íntimo da alma, despertando-me. E as lágrimas me rolaram pelas faces, sem que as pudesse conter. Meus amigos, quem é espírita e compreende o fundamento da doutrina, saiba que goza um privilégio excepcional. Criaturas existem que se dizem crentes, conhecem a religião espírita profundamente, mas não a possuem no íntimo. Dá a impressão de que a religião flutua em torno de tais criaturas, os conhecimentos são puramente intelectuais, mas a alma, em si, não está de posse da essência do cristianismo. Não sejais deste número. Espíritas intelectuais servem, tão somente, para pregações, quando muito, serão polemistas. Espíritas convictos são os que têm o cristianismo enraizado na alma e, não obstante a fraqueza intelectual, a bondade superior transparece no rosto. Quero dizer, não condeno a inteligência, a mentalidade superior, porém, entendo que o coração,
A alma e os sentimentos são a verdadeira religião espírita. Mostrai os vossos frutos e saber se há quem sois. Quando nossas almas partem para o além, nossos atos, meus caros amigos, ficam boiando no éter, em nossa presença. E quantas vezes nos curvamos pesarosos pelos borrões havidos em nossa existência, tendo o desejo sincero de poder apagá-los inteiramente. Eles, porém, permanecem indeléveis. Meus amigos, sede cristãos, espíritas convictos, realizai obras cristãs em vossa vida, e vereis que o Espiritismo salva, realmente as criaturas. Não sejais espíritas de momento, apenas para discussões, entretenimentos sociais e propaganda, sede espíritas para a realização da verdade, para a exemplificação do cristianismo. Hoje, sinto-me bem, não porque me considere injusto, conforme já vos disse, muito tive de me arrepender, todavia, a convicção de que resgatarei meus pecados entrou em minha alma, no mesmo instante em que senti o perdão de Deus, a reabilitação se abriu. Quando voltarei? Deus o sabe. Aqui estou, como atleta, preparando-me no exercício, na higiene, no repouso, tudo a seu tempo, para entrar na luta, em que desejo vencer. Eis a condição no meu espírito, prepara-se, solidifica a fé, exercita-se e faz todo o possível para que, no momento necessário, entre novamente para a luta. Até lá, se Deus permitir, andarei de tenda em tenda, de casa em casa, testemunhando fidelidade à religião espírita. Paz a todos vós. Ataliba de Lara. Em 9 de abril de 1937. Notícia especial para alguém. Meus amigos e meus irmãos, Deus vos conceda a sua paz bendita, e a nós, espíritos, que nos reunimos neste instante, igualmente conceda a benção celestial, para que possamos continuar nosso progresso. Aqui estou, meus caros irmãos, entre vós, desejosa de fazer algum bem, proporcionando-vos oportunidade de ouvirdes alguma coisa a respeito do mundo além. Todos os espíritos vêm até vós, trazem seus ensinamentos, conselhos, fazem suas prédicas com autoridade, porque para isso têm capacidade. Não me sinto nesta condição, mas, ao mesmo tempo, consultando meu próprio ser, nele encontro consolo, boa vontade para todos vós. Fala-vos, pois, do além glorioso, onde habitam espíritos luminosos e espíritos como o meu, desejosos de progresso, desse além, que será vosso um dia, quando regressardes à pátria espiritual. Meus amigos, o plano espiritual não é um mito, um sonho, uma irrealidade, bem ao contrário disso, existe, palpita e vive de amor, quanto vós não podeis imaginar ou calcular sequer, repleto de sentimentos bons, está pronto a derramá-los sobre vós em copiosas bênçãos, cheio de amor e da paz de que se acha a terra necessitada. É ele a morada que Jesus preparou para seus filhos, e que vos espera, quando deixardes o corpo carnal entregue à sepultura, e partirdes para as bandas azuis em que eu moro. Meus amigos, meus irmãos, uma palavra dirigida a quem me vai entender neste instante, um pensamento de amor partiu para o espaço, uma interrogação subiu ao além, no sentido de se saber o paradeiro, ou melhor, o destino, a sorte de alguém, que há muitos anos deixou a terra, para habitar o mundo em que vivo. Esse espírito, por quem me interesso, muito justamente, está em novo preparo para regressar à terra, tem procurado adiantar-se, compreender a lei de Deus, e conhece a necessidade de voltar ao planeta. Sabedor de todas as suas faltas, desejoso de regeneração, ambiciona o progresso que todo espírito deseja, e, com o seu guia, prepara-se para retornar ao presídio da carne. É a ocasião da prece, é a hora do coração amigo lembrar-se dessa criatura. Ninguém procure recordar as faltas dos outros, quando se faz necessário pensar no seu bem. Quem parte da terra leva sempre bagagem insuficiente de virtudes. Bem raras são as criaturas do que comparecem no além com a consciência perfeitamente tranquila,
relativamente aos atos que praticaram na terra. Quando não sejam crimes, erros fundamentais, vem ferir profundamente seu caráter, tristezas, leviandades, tempo perdido inutilmente, fazem sofrer o espírito, fazem-no pensar que outras seriam suas condições se tivesse sabido aproveitar os dias terrenos. Esse espírito tem de voltar e não tardará muito a fazê-lo. Projeta-se, neste instante, a escolha do lar onde vai penetrar, e eu não posso, porque me é vedado, dizer desde já onde irá pousar. Isto, porém, em certo sentido, é secundário. O essencial é saber que volta, e que preces de amor e conforto o devem cercar, uma vez que a resolução está tomada. Trata-se tão somente, agora, de procurar o meio onde vai ingressar. Orai muito, meus amigos. E se algum pensamento de mágoa afeta a vosso ser, retirai-o da memória, quanto antes, perdoai sempre, porque para o espaço não se vai isento de culpa, todos são pecadores, e têm dívidas a resgatar. Pela parte que me toca, estou orando fervorosamente a Deus, para beneficiar o espírito por quem me interesso grandemente. Nossas vidas foram ligadas mais de uma vez, não sendo, portanto, possível esquecer ligações tão estreitas, quando elas partem dos espíritos. Agora que vai ingressar na terra, no momento em que eu não sei quando terei de voltar, concentro meu pensamento naquele que é todo poder, justiça e amor, que é caridade e misericórdia, para lhe dizer: Senhor, dá que o seu guia possa encorajá-lo até o último instante que esse espírito, penetrando novamente no cárcere da carne, traga bem vivas, na memória, as intuições instrutivas que lhe foram ministradas pelos seus maiores no espaço, fazendo-o encorajar-se para a nova luta. Vês que não demorou muito a notícia de que ele volta para a terra, e uma vez que teu pensamento, muito especialmente nesta data, se recordou, pensou, desejou saber alguma coisa, e aí tens. Faze como indica o teu bondoso coração, procede de acordo com os teus pendores naturais, conforme ordena teu espírito, propenso ao bem. Orai e orai muito, pedindo a Deus que lhe dê força, coragem necessária, para entrar novamente na prisão carnal, que o verá crescer, caminhar e, talvez, frutificar em uma nova vida. Deus vos guie a todos, meus amigos. A mim, continue a me ajudar, para que meu progresso, na realidade, seja um fato. Carminda. Em 13 de abril de 1937. Votos de uma alma sincera. Deus seja louvado. Meus amigos e meus queridos irmãos, vossas meditações sobre a doutrina espírita confortam e animam o ser vivente. A terra é tão cheia de pesares, de trabalhos, tão farta de dores, tão abundante em sofrimentos, que se faz necessário, de vez em quando, abrir as janelas da alma, para que do espaço venha alguma coisa lavar o interior das criaturas, fortificando-lhes o ânimo. Fazeis bem, meus caros amigos, em vos reunirdes para receberdes em conjunto os ensinamentos do alto, para refletirdes, meditardes sobre os assuntos que se prendem à vossa fé, abraçá-la com pureza de alma, beber os seus ensinamentos e saturar-vos do manancial celeste, que é o consolo, a felicidade dos que aspiram o bem. Eu, meus caros amigos, só posso vos trazer notícias felizes da vida que desfruto além. Não me julgo merecedora das graças em que Deus me envolve, mas a crença que me acompanhou até o último instante de vida terrena, serviu-me de muito. Nos tempos em que vivi em vosso meio, nunca deixei de ter comunhão com seres espirituais, que alentavam e fortificavam a minha fé. No sofrimento atroz dos meus últimos dias de existência, seres benfazejos espargiam sobre mim fluidos salutares do seu amor, bálsamo suavizante que me permitiu levar até o fim, com paciência, o sofrimento que me reabilitaria. Tudo passou, e hoje, no mundo fora do vosso, neste espaço anilado que para vós é insondável, mas que é a nossa morada, eu me sinto perfeitamente feliz entre meus irmãos do além e procuro, num esforço pessoal, beneficiar-vos,
trazendo-vos intuições, ajudando-vos na vida diária, visitando muitos dos vossos lares, especialmente aquele que me interessa de perto. Nesse lar a felicidade pode viver, nesse lar, onde duas almas se podem bem compreender, é possível ser-se feliz. O traço da união que os deve prender cada vez mais um ao outro de hoje em diante, representa o compromisso formal de uma felicidade perfeita, de uma compreensão mútua, que pode ser o esteio de segurança para essas almas. A vida sem filhos não é má, pelo menos eu não posso dizer que a minha tivesse sido. Mas é bem mais feliz quando um sorriso de criança vem embelezá-la, é bem mais alegre quando um desses rebentos floresce em nosso meio. Depois que se passa para o além e se pode visitar lares terrenos, no intuito de prodigalizar-lhes algum bem, por um passe, por um fluido, é que se compreende a diferença entre os lares onde existem crianças e aqueles em que elas não habitam. A criança é um encanto, causa, é fato, uma preocupação inevitável, mas é também um consolo, um conforto da alma. A esses pais venturosos, a quem me refiro neste instante, Deus abençoe em sua infinita graça. Na homenagem singela que se lembraram de prestar ao meu espírito, eu vi o reflexo de duas almas puras, que só pensam no bem. Continuai nesse caminho, não vos afasteis da linha de fazer bem. Continuai caridosos e bons, muito embora o mundo não vos entenda, caminhai sempre com o olhar fito no alto, porque Deus, o Senhor que a todos nós ampara, há de compreender os sentimentos generosos das vossas almas e vos há de abençoar santamente. Falo pausadamente, de propósito, para que estas palavras possam ser registradas como um voto sincero, partido do meu espírito pela felicidade daqueles a quem muito amo. Nuvens nos horizontes da vida, não é possível deixar de haver, os mais felizes as têm. Horizontes sombrios, que pesam como chumbo, exatamente porque as almas sinceras padecem mais do que aquelas que são indiferentes ou egoístas. Asilo Espírita João Evangelista, eu te saúdo neste instante, pedindo a Deus, nosso Senhor, e a Jesus, seu Filho bendito, que a proteção dos bons espíritos recaia sobre ti, amparando-te, confortando-te, iluminando-te, traçando-te sempre a rota segura por onde hás de passar por séculos de existência. Meus amigos, Deus vos ampare a todos. Se uma palavra ainda posso dizer, que seja coesão de forças para um trabalho unido e forte. Deus vos abençoe. Carmen. Em 13 de abril de 1937. Resposta a uma consulta. Meus prezados irmãos e meus amigos, desça sobre vós a paz que vem de Deus, paz que sobrepuja todo o entendimento humano e pode fazer a felicidade aspirada pelo homem. Vós procurais em Espiritismo a explicação de todos os mistérios relativos à vossa crença, mistérios que a vossa inteligência sozinha não pode resolver. Nós procuramos, nas medidas das nossas possibilidades, trazer-vos as respostas, as vossas perguntas que delas realmente necessitam. Há uma curiosidade sadia que faz com que o homem indague aquilo que julga necessário para seu conhecimento intelectual. Outra curiosidade existe, porém, que não deve ser satisfeita, porque envolve o que quer que seja de orgulho que o homem disfarça, fingindo uma certa humildade que não passa de aparência. A curiosidade natural de procurar saber o que não se conhece, que se julga necessário ao seu progresso lícito, essa merece resposta. Assim, uma consulta foi feita a esta casa, há bem poucos dias, relativamente ao destino dos espíritos após a morte. Essa criatura não desejou resposta do médium, mas a de um espírito. Não indicou, qualquer que lhe viesse responder, seria o suficiente para satisfazê-la. Como essa criatura demonstrou boa vontade, e prometeu estar presente à reunião que ora se realiza, é muito natural que sua resposta não se faça demorada. Ela, portanto, criatura, sabes tu que o espírito habita um corpo de carne temporariamente na terra, sabes, igualmente, que por morte desse corpo,
O espírito parte para o além enquanto o corpo é dado à sepultura. Tua pergunta consiste em saber o que será dele após esse desenlace supremo. Irá receber o prêmio das suas virtudes, ou receber os castigos dos seus pecados, tratando-se de uma criatura fria, que passou uma existência, na terra, sem ações. Assim o admites, qual será o seu destino? Ninguém recebe, na volta de uma encarnação temporária na Terra, um prêmio ou um castigo. A evolução do espírito não se pode fazer completa, em um tão pouco espaço de tempo da vida terrena. Todos os espíritos, sem exceção, vêm a este vale de lágrimas, trazendo o propósito firme, de melhorar sua situação espiritual, à custa de sacrifícios, embora suportando perseguições até, mas sempre firmes, procurando modificar para melhor o feitio moral da sua personalidade. Nem sempre o espírito consegue cumprir à risca esse propósito, porque uma vez mergulhado no cárcere da carne, a lembrança, a recordação do passado, e a resolução tomada ficam de tal forma embutidas no seu espírito que a massa pesada da carne lhes faz esquecer seu compromisso. Todavia, assim como o perfume se evola de um frasco bem fechado, lacrado mesmo, alguma coisa se escapa desse túmulo, que é o corpo de carne, para transparecer no modo de agir, no modo de ser da criatura. Assim é que muitos seres viventes na Terra guardam uma reminiscência vaga de alguma coisa que fizeram e não puderam completar, de alguma coisa que ficou incompleta na Terra. Tais criaturas trabalham com afinco, para ultimar o que não foi possível terminar na vida anterior. Ora, diante das alternativas da vida diária e das dificuldades enormes que se apresentam a todos os homens, como poderia Deus, o ser onipotente, poderoso, justo e bom, onisciente, exigir dessas criaturas um compromisso formal a respeito da sua completa reabilitação em uma só vida? O tempo é escasso. Por mais que um homem viva no vale de lágrimas, a sua existência é curta. Se tudo lhe corre bem, é possível que alguma coisa fosse realizada sem grande trabalho, mas a questão é que os trabalhos, as provações, as dores, os padecimentos que as criaturas não entendem quando estão encarnadas, tudo isso faz com que a dificuldade seja maior para a realização de alguma virtude. Os bem-intencionados alguma coisa fazem em benefício próprio. Daí o responder-te, todo espírito que deixa o corpo e parte para o espaço faz uma recordação dos seus atos, um estudo completo da vida passada ligando-a a vidas anteriores, porque a vida não tem solução de continuidade. E, então, idealizando, meditando, estudando, esses espíritos, longe de terem um prêmio ou um castigo, esforçam-se para voltar novamente à oficina de trabalho, a fim de conquistarem pelo seu esforço e boa vontade, pela tenacidade e perseverança do seu modo de agir, alguma coisa de bom para si mesmo. Não há inferno, meus irmãos. Os criminosos, disseste tu, para onde vão? Queres tu, no teu fraco entender, perdê-los para sempre? Se assim fosse, por que baixou o Salvador ao vale de lágrimas? Para quê, se seu trabalho seria improfícuo? Jesus veio tão somente buscar os fracos, os aleijados espirituais, os débeis mentais, os tarados, no dizer da ciência, para levá-los à sua pátria. Das ovelhas do meu Pai nenhuma só se perderá, é a palavra do Mestre. E tu sabes que um assassino que morre em estado impenitente e desejoso ainda da prática de maiores crimes, não pode fazer jus a uma salvação imediata. Ele faz jus a uma escola, a maior reflexão, a um esclarecimento, contanto que venha aprender novamente na escola da vida. Para isso, aí está o sofrimento, grande mestre, para tanto, aí está a dor a martelar as portas dos corações, até enternecê-los e fazê-los compreender as grandezas da fé e da boa vontade. Não, meu amigo, ninguém vá para o céu, como tu pensas, imediatamente após a morte, mas também ninguém desce à profundeza de um inferno a queimar almas, como se fossem corpos. Existem o progresso, a prova,
A evolução, a persistência do espírito em tornar-se um bom até consegui-lo. A promessa de Deus de que a salvação é para todos e ninguém se perderá. Aprende, meu amigo, e, se esta primeira lição de Espiritismo ainda não calou no teu ânimo, nós te traremos muitas outras. Guarde-te Deus de pensar mal. A paz divina do Salvador desça sobre todos vós, amparando-vos e ensinando-vos a proceder bem. Deus vos guarde. Alfredo Barcelos. Em 16 de abril de 1937. Dediquemos a Jesus os nossos pensamentos. Deus, nosso Senhor, seja louvado. Meus amigos e meus irmãos, para encerrar a vossa sessão bastaria esta frase que acabo de pronunciar, a qual repetirei: seja louvado nosso Senhor. Um coração que se dedica a Jesus, o espírito que lhe consagra sua vida, sabe que todos os seus atos devem ser oferecidos ao Mestre, para que, por eles, o divino Nazareno possa julgar da veracidade da sua fé. Quando os homens se afastam do caminho da verdade, enveredando pelo da mentira e da calúnia, poderão esses vícios ser oferecidos ao Mestre. Quando a criatura, conscientemente, viola qualquer dos mandamentos da lei divina, poderá esse seu gesto ser oferecido a Deus? Certamente que não. Pois bem, para o iletrado, para o ignorante, para o pobre de espírito, há uma boa norma a seguir. Cada vez que um pensamento vier à nossa mente, traduzindo a ideia de praticar um ato contra quem quer que seja, analisai o motivo que impera em vós, a razão desse gesto que o pensamento delineia, e, se for possível, dentro da lei de Deus, praticá-lo, fazei-o sem receio. Se, porém, a razão desse pensamento vai colidir com a lei do nosso Criador e Pai, não pratiqueis esse ato. Explicando melhor, todas as vezes que a vossa consciência vos apontar a solução de um caso da vossa vida, imediatamente a vossa reflexão deve ser: tu, que falas pela voz dos guias, estás neste caso me orientando para bem. O que eu vou praticar é agradável a Deus. Pode meu Pai aprovar esta resolução? Se assim for, meus amigos, podereis praticar essa ação. Se, ao contrário, virdes que tal resolução está contra a lei de Deus, abandonai-a. A vida terrena é cheia de peripécias, que representam muitas vezes verdadeiros obstáculos à evolução do espírito. O homem não realiza a veracidade da vida eterna, não percebe que é um peregrino transitoriamente passando neste mundo de dores. O homem supõe que realmente vive aqui. Eis porque tudo quanto se passa consigo ou com sua família, toma proporções, para ele, gigantescas. E ele entende que deve agir contra essas coisas, não se lembrando de que tudo quanto passa na vida é transitório, a própria morte não é definitiva, porque, separando o espírito do corpo, aquele continua a viver. Meus amigos, sois na terra verdadeiros hóspedes. O hóspede respeita as leis do país em que se encontra, mas particularmente o hóspede vive, sabendo que não está vivendo no que é seu, sabendo que isto vale de empréstimos, temporariamente. Vós sois viajores, hóspedes da terra, não é esta a vossa pátria. Porque haveis de viver na terra definitivamente, prejudicando interesses espirituais. As vinganças, os crimes têm nisso sua origem. O indivíduo sente-se ludibriado, ofendido, é preciso uma reação, para que não pareça um covarde à vista do público. Assim pensa o homem, mas assim não deveria ser. Deviam tais criaturas afirmarem: foi um incidente na minha vida terrena, mas entendo que minha pátria é Alá, e lá eu analisarei melhor o sucedido. Sois viajores peregrinos na terra, não tendes aqui morada, o vosso lar é Alá. Cuidado, pois, que as vossas ações, como hóspedes da terra, não vão prejudicar vossa moradia definitiva no além. Haveis de ir, haveis de voltar, e chegará o dia em que não voltareis mais. A terra ficará para outros, porque vosso lar será lá. Meus amigos, só para dizer-vos que não tendes aqui morada permanente, o vosso lar é no espaço. Agi pois com critério,
para não prejudicardes a verdadeira vida, com atos impensados, praticados na vida transitória. Deus vos abençoe e vos guie. Analia Fraco. Em 16 de abril de 1937. O perdão de Deus. Meus amigos, meus prezados irmãos, seja convosco a paz do Senhor. Aqui estou para conversar convosco, alguns momentos, palestra espírita. Eis-me aqui, desejoso de abordar assunto que vos interesse, e para o qual, embora não tenha capacidade completa de desenvolver com proficiência, todavia, desejo aduzir alguns conceitos, recordar a vossa memória, avivar vossa inteligência, para que certos pontos, que vos parecem obscuros, sejam um tanto esclarecidos. Meus amigos, paire no ar esta interrogação: se Deus dá o perdão completo à criatura, para que a necessidade da prova? Se o enfermo espiritual, isto é, o delinquente, pecou, e desse pecado teve um arrependimento completo, arrependimento que, a Escritura assim o afirma, Jesus aceita, porque necessário se faz que esse homem, quero dizer, essa alma volte ao corpo carnal, para passar provações na terra. Distingo, meus caros irmãos, o perdão de Deus não pode falhar. Quando ele recai sobre uma criatura, com toda a sua clemência, claro está que não é possível admitir a menor dúvida sobre a retidão desse perdão. Deus perdoa, o homem perdoa a seu jeito, perdoa a seu modo. Ainda assim, na justiça terrena, quando se perdoa a um criminoso o seu castigo, a sua pena, ele se vê solto, livre, ninguém mais o pode recolher ao cárcere, porquanto a liberdade lhe foi concedida, o seu crime lhe foi perdoado. Porém, meus amigos, que estudar este ponto sob um outro aspecto, e venha a ser, quando um homem peca, ferindo o fundo mandamento do Senhor, matando, roubando, ou violando qualquer dos outros preceitos que constituem o decálogo, esse homem se faz culpado de dois crimes. O primeiro, o mais grave, a desobediência intencionada à palavra de Deus que lhe proíbe a execução daquele crime. Esse homem ofendeu diretamente a Deus, porque desobedeceu a sua lei. Essa criatura ainda fez um outro mal, que foi ofender, prejudicar o seu próximo. O indivíduo que, penetrando num lar, abre violentamente os cofres desta casa, roubando, leva para si aquilo que representa o trabalho do outro, prejudica-o nos seus haveres, nas suas economias, e vai fazer o pobre infeliz lutar com dificuldade enorme, para suprir a falta daquele dinheiro que as suas mãos criminosas carregaram. Em primeiro lugar, este homem se fez delinquente, porque o mandamento de Deus lhe proíbe expressamente a prática daquele gesto criminoso. Suponhamos, admitamos a hipótese, coisa, aliás, muito rara na terra, que esse homem se arrependa. Explicar-vos-ei posteriormente, porque é raro, na terra, o arrependimento. Sigamos o curso das nossas ideias. Esse homem arrepende-se, com toda a sinceridade que chamamos a dor no coração, não pelo fato de haver ferido seu irmão, mas porque alguém bem intencionado lhe explicou a palavra de Deus, que lhe proíbe aquele crime. Ele se arrepende, conhece a misericórdia do Pai, sabe da intervenção de Jesus, do seu merecimento, perante o Criador. E ele recorre a Deus, humilhado e triste, pedindo-lhe perdão da falta que cometeu. Deus, misericordioso e bom, que não se pode enganar, porque vê o íntimo da consciência, lança no coração de sua criatura, homem, o bálsamo consolador do seu perdão. Ele se sente perdoado, quer dizer, o mal maior já não existe, desapareceu, porque o perdão de Deus não é fracionado, é total. Resta agora a posição desse homem perante a vítima. Suponhamos, era um pai de família, tinha suas economias, colocadas lá em tal ou qual móvel, que ele, o criminoso violentamente abriu e tirou. Esta pobre criatura, sem suas economias, não pode fazer o face a despesas imprescindíveis, porque contava com aquele dinheiro para lhes fazer o frente. Vai esse indivíduo,
Daí em diante, ter atrapalhações terríveis na sua vida, não dispõe de outros recursos, vai lutar. Pergunta-se, o perdão de Deus, que esse homem recebeu, pelo seu arrependimento sincero, restitui a tranquilidade àquele lar. Faz voltar aquela casa aos recursos subtraídos por esse indivíduo criminoso? Certamente, não. Ele tem a consciência sossegada, quanto ao que diz respeito ao seu Criador e Pai, sempre bondoso, caridoso, justo, para ver no íntimo da sua alma o arrependimento profundo. Mas, exatamente porque ele se arrependeu, exatamente porque ele compreendeu a extensão da sua falta, é que reconhece que necessita de uma reabilitação. Se fosse possível, naquele instante, repor o dinheiro no seu lugar, ele o faria. Mas não o faz, e a sua vítima continua a padecer. Este homem morre, o seu espírito parte para o além, começa a ver mais claro no livro da vida, ele vê no éter, gravado, de maneira indelével, o seu crime, a misericórdia de Deus caindo sobre ele, pela sinceridade do seu arrependimento. Mas o quadro doloroso que ele originou, permanece, aliviado sem dúvida, pela influência do alto, pela misericórdia dos espíritos e pela sua caridade. E o espírito diz: entre mim e esse indivíduo há necessidade de uma reconciliação. Na terra, não pude fazê-lo, a minha coragem não chegou a tanto, não me confessei, de público, um criminoso, um ladrão. Eu não pude fazê-lo, nem restituir aquilo que tirei, mas me reabilitei, porque a grandeza do perdão de Deus deu-me tranquilidade à alma. Eu preciso voltar à terra, para ser um homem digno, honrado, para não tocar em minhas mãos em coisa alguma que pertence ao meu próximo. Quero dar testemunho de fidelidade a Deus, e eu voltarei, não por castigo, mas, porque minha consciência me impele a fazer assim. Deus me perdoou, Deus me aceitou no número dos seus, não me castigou, mas não fui um homem honrado, e, assim, voltarei à terra, e serei um homem digno. Quero meu progresso, minha evolução e hei de fazê-lo, hei de ter energia para o fazer. E volta o criminoso perdoado, para satisfazer sua própria consciência. Meus amigos, assim como neste crime que vos apontei, outros mais graves, a lei de Deus não põe um mandamento menor do que outro, nem tampouco maior, mas a apreciação é que faz crescer ou diminuir a falta, o sentimento com que foi produzido, a ferocidade, o instinto mau com que se pratica o erro. Quando o espírito, liberto da carne, pode apresentar-se com a influência dos seus guias, pela sua inteligência mais desenvolvida, mais capaz de aprender estas coisas, a extensão de males que praticou, ele tem o impulso natural de, se lhe fosse possível, apagar todos aqueles crimes. Mas, como não é possível, ele exige de si próprio, da sua dignidade, do seu caráter, uma reabilitação. Eis porque vedes indivíduos calmos, sossegados, bondosos, carregando cruzes na vossa compreensão superiores às suas forças. Eis porque vedes criaturas bondosas, carinhosas, meigas, boas, fazendo para os outros, todo o bem que podem, mas recebendo em troca as maiores ingratidões, as recompensas mais atrozes, colhendo sempre o mal, quando semearam o bem. Onde a justiça divina? Onde se esconde? Não está escondida, o olhar da providência vela, paira sobre essa criatura, que teve a coragem suficiente, para dizer: tu, meu Deus, me perdoaste, mas eu quero fazer alguma coisa de bom para te oferecer, em troca deste perdão, que me deste, tão completo. Este crime não me pesa na consciência, mas quero reabilitar-me, quero que tenhas um filho obediente. Quando tiveste um filho rebelde, nesta vida serei obediente. Bom, se as minhas forças permitirem, mas terás um filho obediente, quando na vida passada tiveste um réprobo, a quem perdoaste. É assim, meus amigos. Se me fiz suficientemente claro, muito bem, se não, apelai para os guias bondosos do espaço, os bons luminares,
que abram a vossa inteligência, para compreenderdes bem a profundeza desse argumento. Deus vos guarde. Spínola. Em 20 de abril de 1937. Vidência. Meus irmãos, meus amigos, seja convosco a luz que vem de Deus. Fala-vos, meus amigos, quem na vida terrena não possuiu a luz dos seus olhos, alguém que viveu na terra, em uma noite constante, escura, tenebrosa. Os meus olhos nasceram apagados e apagados fecharam-se para a luz do dia, do berço ao túmulo. Nunca a luz externa brilhou para eles. Não me desesperei, porém. Não fui desses cegos que vissem no destino a causa do meu sofrimento. Não culpei meu Deus, de um ato injusto, não fui espírita, e não sabia a razão das provas. Eu pensava que os espíritos tinham uma só existência, nasciam no berço, acompanhando o homem. Eu dizia de mim para mim, graças a Deus, não posso ver, e assim, não posso pecar. Vivi na minha solidão, na negrura dessa noite constante, 77 anos, morri velho, bem enfraquecido. Pois bem, meus amiguinhos, foi assim, mas o que ninguém soube e que só mais tarde tive explicação foi o seguinte: quando para mim era noite escura, para os outros era dia claro, mas também, quando a noite baixava para meus irmãos, que tinham vista, não fazia diferença para mim. Eu estava mergulhado naquela noite. Porém, escutando as horas, no seu silêncio profundo, eu começava a ver, não sei que, exteriormente, não sei se dentro de mim, como um lençol prateado, que se estendia perante minha visão, clareando, clareando, até que formas distintas apareciam nessa luz, que eu só podia ver, quando os outros silenciavam. Todo mundo dormindo em casa, todos respirando a respiração dos que dormem, eu apreciando esses quadros belíssimos, que não eram vistos pelos meus olhos, mas que pareciam existir dentro do meu cérebro. Mais tarde, voltando ao mundo do espaço, tive a explicação de tudo. Era a evidência da minha alma. E quanta coisa bela eu via! Campos verdejantes, formas distintas de criaturas belas, crianças brincando sobre a relva, fonte, cujo murmúrio de água eu escutava distintamente, aves, peixes, cores até. Eu não sabia dizer-lhes os nomes, porque não podia fazer a comparação entre aquelas cores que eu via na minha noite clara, e as cores que os outros viam durante o dia, mas eu sabia distinguir uma das outras, sem lhes dar nome. Hoje sei quais são: caminhos verdes, arrebós dourados, verdejantes florestas, flores de diversos matizes, tudo desenhado à minha visão espiritual. Quando rompia o dia, e as criaturas humanas começavam a ver, eu mergulhava na minha cegueira. Hoje, olhando para mim mesmo, respondo a minha pergunta: quando era eu mais feliz? De dia, quando não podia ver o que os outros viam, ou de noite, quando me era permitido ver o que os outros não podiam? Qual a vida melhor, a deles, que viam as coisas terrenas, ou a minha que via os planos siderais? A minha, meus amigos, porque a misericórdia de Deus é muito grande. Deus tem uma justiça infalível, porém, sempre aliada a uma misericórdia sem par. Passando para este mundo, o pobre velhinho de 77 anos deixou a terra, e todas aquelas criaturas diziam em redor de mim: muito bem, coitado. Descansou. Uma vida inteira, sem um raio de luz, sem ver o rosto das pessoas amigas. Nunca pode ver sua mãe, seus irmãos, coitado. Coitado, sim, para eles que não compreendem as coisas. E eu dizia de mim para mim, coitados deles, que não viam o que eu via. Ah, meus amigos, chegando ao além tive o prazer de verificar que todas aquelas visões não eram alucinação do meu espírito, porque, então, eu pude vê-las perfeitamente, como as via, quando cego. Todas elas eu vi. Venho dizer-vos, meus amigos, preparai-vos para estas visões. Preparai-vos, para a vida eterna, para as paragens verdejantes, a frescura das matas,
o gorjeio dos pássaros, o perfume das flores, o encanto do mundo além. Preparai-vos, meus amigos, porque não é para mim só toda essa beleza, é para todos. Deus fortifique vossa crença, cada vez mais, a fim de que tenhais paciência para passar todas as agruras da terra. É preciso sofrer, para não perderdes um sítio da felicidade eterna, que vos espera. Deus vos guarde. Não me conheceis, sou velho, Jacques. Em 20 de abril de 1937. Aviso conveniente. Deus seja louvado na pessoa bendita do seu amado Filho, Jesus, nosso Senhor. Caros amigos, meus irmãos, sempre me ocupo da situação atual em que se encontra a humanidade, condição que afasta do caminho verdadeiro do bem, condição que atrai para o erro, devido às influências do ambiente que a cerca. Nem tão culpada a humanidade, meus amigos, uma vez que existem espíritos sem luz, capazes de influir num ambiente, provocando situações nada desejáveis para criaturas que procuram servir a Deus. Assim, entendo, no meu fraco modo de pensar, que é tempo de se agir, ainda em favor, muito especialmente, da mocidade, essa mocidade que se revela inteligente, ambiciosa do que é belo e bom, que se dedica às artes, às letras, que aspira alguma coisa que não conhece, mas revela pela insaciedade do seu modo de viver. Se perguntardes esta gente nova, que tanto se agita e procura divertir-se, que tanta coisa busca encontrar, que o mundo não lhe pode dar traço, se sente satisfeita, vereis que alguma coisa lhe falta, que não sabe explicar. Essa gente busca, nos prazeres terrenos, saciar os desejos profundos da alma, mas a alma não se sacia com o que é fútil, passageiro, trivial. A alma requer alimento mais sadio, puro, fecundo, que a fortaleça e a prepare para a luta contra o mal. A alma não se satisfaz unicamente com esses prazeres mundanos que servem, tão somente, para intoxicá-la. É conveniente avisar aqueles que dirigem os jovens, não somente nos asilos e instituições, mas nas casas de família, que vigiem as distrações, as leituras, as companhias da mocidade. Todos querem ler, todos querem se divertir, mas os maiores, os principais culpados são esses que escrevem e não reparam se escrevem para moças, para senhoras. Vão incutindo veneno que as há de prejudicar, e elas qual mariposas em volta da luz, caem, intoxicam os pensamentos e acabam por não se compenetrar do alto papel que lhes foi distribuído pela providência. As moças, atualmente, são as mesmas moças de sempre, almas boas, singelas, que querem alguma coisa de bom. Mas o mundo que lhes dá, envenena-as, em troca de uma beleza fugidia, faz-lhes tanto mal, que prejudica-lhes até a saúde. E assim, todos os dias, as que desejam ser esbeltas, vão parar nos hospitais, sacrificam a saúde de seus corpos, e tornam-se verdadeiras esqueléticas, adquirindo moléstias que seriam completamente evitáveis. Outras, atacadas de mais sérios males, vão parar nas casas de saúde, acabando seus dias sem uso da razão. Tudo isso porque a fantasia da mocidade não cogita da luz que o mundo não conhece. Será que, com essa linguagem, estou persuadindo os asilos, os internatos, os colégios, as famílias a trancarem as jovens, a fim de que não possam ver nenhum raio de sol? Será que prego essa doutrina, meus amigos? Não. Se estivesse em minhas mãos, em meu poder, dirigir aqueles que dirigem os homens, que escrevem, que preparam cinemas para a mocidade, eu lhes daria intuições bem diversas das que eles têm. Quanta coisa bela pode vir para uma tela de cinema! Quanta ilustração, quanta educação, quanta ciência pode ser ministrada à mocidade, e tudo isso, não como esse rigor severo de verdadeiros ascetas, mas comodamente, alegremente, porque a mocidade quer se divertir, ela não pode ser velha, pois se é jovem. Dá-lhe brincos que a divirtam, mas não façam mal à alma.
Quanta coisa que um pai não tem coragem para revelar à sua filha, ela vê na tela do cinema, acompanhada dele, a seu lado. Quanta! Mas, a sociedade o permite.